bom dia. A gente vai continuar o nosso estudo de geometria espacial, precisamente no tema prismas, que é um grupo particular de sólidos. Nessa aula de agora, a gente vai começar com o tema de seções. Antes da gente entrar a fundo nesse tema, é bom que a gente entenda qual é o conceito, qual é o significado, quais são algumas das palavras que são sinônimas que traduzem um pouco da mesma ideia. Falou em seção, falou em repartição, falou em setor, você pode também falar em corte e assim por diante. Se você for no dicionário, tá, você vai encontrar departamento e segue o baile, tá? A gente pode encontrar inúmeras palavras com esse mesmo significado. Eu quero que vocês entendam qual é a ideia que está por trás disso tudo. Quando você vai numa loja, você pode, por exemplo, buscar o setor de eletrodomésticos, ou a seção de filmes, ou a repartição, por exemplo, de perfumarias. Então, nada mais é essa ideia de seção do que um corte que está sendo feito num espaço maior. Você tem uma loja grande e você setoriza, reparte em pedaços menores. Cada um desses pedaços ele vai representar uma área específica, de acordo com o objetivo do cliente, do consumidor. Tá? Mas a ideia que eu quero que vocês entendam aqui é a ideia voltada para a geometria espacial, que é de segmento, de um pedaço, de um corte, de uma repartição. Imagina, por exemplo, esse prisma triangular que eu desenhei para vocês aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um corte nesse prisma. Eu vou cortar ele exatamente nessa altura aqui, ó. Faço esse corte, agora eu vou representar em 3D. É como se fosse uma lâmina de aço. Essa lâmina de aço, ela corresponde, por exemplo, à ideia de um plano. Então você faz com que esse plano corte, intercepte o prisma exatamente aonde? Naquele triângulozinho azul que ficou marcado aqui no meio. Então você está seccionando, você está repartindo, você está cortando o sólido de tal forma que você possa, entre aspas, dividir em duas partes. Você poderia, por exemplo, só para título de ilustração, de forma mais didática, jogar essa parte de fora, essa parte de cima fora, e aí você ficaria com essa visão aqui. Ó. A parte de cima do prisma seria essa partezinha aqui, e não mais essa que a gente está vendo aqui. Quando você joga essa parte de cima, você passa a enxergar apenas daqui para baixo. Qual é a ideia? Imagina, por exemplo, que você tem uma árvore na frente da sua casa e essa árvore está começando a crescer demais, está empurrando a fiação elétrica do poste a ponto de começar a correr algum risco de um curto-circuito, alguma coisa nesse sentido. Aí você liga para a prefeitura, e a prefeitura vem e faz a poda, faz o corte dessa árvore. Vou representar de forma bastante simples, grosseira aqui, uma árvore, só para traduzir um pouco a ideia para vocês. Tá? Aqui está a ideia da árvore, e aí vem a prefeitura e faz o que? Passa a serra, passa a motosserra, faz um corte exatamente assim. Aí, fazendo esse corte, você vai ter exatamente o que? Você vai ter que essa parte da árvore aqui é jogada fora, a prefeitura recolhe, joga no caminhão, joga na caçamba, e aí você tem a árvore, e você vai enxergar a árvore exatamente aqui assim, ó. É exatamente essa parte aqui, que é a parte de interseção desse plano com a árvore. Quando você olha o que sobrou da árvore, você percebe que existe o que sobrou apenas é o que a gente chama de tronco da árvore. Seria algo mais ou menos aqui assim a representação. Então, gente, quando você olha a árvore de cima, você enxerga exatamente o que a partir de agora? Essa região aqui aproximadamente circular. Essa região circular é a seção, é a repartição, é a região que foi cortada da árvore. A mesma coisa no prisma. Existe essa região triangular em destaque para você, que é o que a gente chama de seção. Então, seção nada mais é do que uma região de um prisma, e você encontra essa região como? Cortando um prisma a uma certa altura em relação à sua base. A região de encontro do plano de corte com o próprio prisma, a região, vou repetir, a região de encontro do plano
de corte, que é esse plano em amarelo aqui para vocês, com o próprio prisma, é exatamente essa região triangular. Isso é a seção. Ok. E aí, o que você tem que ver a partir de agora? Vamos pular para essa parte aqui e depois a gente trabalha com essa parte aqui. Existem basicamente dois tipos de seção. Existe a seção que a gente chama de seção transversal. Existe a outra seção que a gente chama de seção reta, também conhecida como seção normal. Então existem dois tipos de corte que a gente pode fazer numa árvore, num prisma, num sólido qualquer. Antes, eu só quero que vocês percebam o seguinte, ó. Esse Czinho que está aqui a mais, ó, é secção. Aqui é a mesma coisa, secção. Tá? Eu apenas esqueci de tirar esse Czinho a mais, por quê? Porque esse Czinho aqui, a palavra secção é mais um português de Portugal. Tá? Aqui em cima eu coloquei sem esse C, aí é mais um português abrasileirado, vamos dizer assim. Mas as duas estão completamente corretas, sem qualquer tipo de prejuízo de erro. Bem, vamos começar a trabalhar com a ideia de seção transversal. A seção transversal nada mais é, de forma absolutamente simples, do que uma seção, do que um corte que você faz, de forma que seja esse corte paralelo em relação à base. Então, quando você faz um corte num prisma, e esse corte ele é feito de forma paralela em relação à base, então você tem o que a gente chama de seção transversal. O prisma aqui é toda essa região com as arestas em destaque de branco para vocês. Isso é o nosso prisma. E aí eu fui seccionando, eu fui repartindo, eu fui cortando esse prisma. Cortei nessa primeira região aqui, ó, um azul mais escuro. Depois eu cortei nessa outra região aqui, ó, que ficou uma região azul mais claro. E por fim, essa última região aqui. Todas essas regiões que representam as seções dos cortes são todas paralelas à base. Então são cortes, são seções que a gente chama de seções transversais. A base, ó, é exatamente essa parte que eu estou pintando de amarelo para vocês aqui, ó. Estou colorindo de amarelo. Poderia pintar a base lá de baixo? Poderia, mas ela está praticamente invisível porque ela está quase que coberta por essa seção aqui de baixo. Então, mas seria o que dá para ver, seria mais ou menos isso aqui assim, ó. Gente, essas seções funcionam como se fosse uma estante, um armário cheio de prateleiras. As prateleiras, na verdade, é como se fossem as seções da estante. Imagina esse armário sem nenhuma prateleira, só o esqueleto dela. E aí você vai seccionando, você vai repartindo, você vai setorizando, você vai cortando esse prisma, esse armário em várias prateleiras, em várias seções. Numa prateleira você coloca, por exemplo, os livros de história, na outra prateleira os livros de biologia, na outra prateleira os livros apenas de matemática e assim por diante. Então as seções, no caso as prateleiras, são todas paralelas, tanto a essa base, que faz o papel do plano do chão, quanto a essa última prateleira, que faria o papel do teto, né? Da parte mais alta do armário da estante. Mas o mais importante é o conceito do que é seção transversal. Seção transversal é quando você secciona o prisma de tal forma que essa seção seja paralela em relação ao plano das bases, das duas bases, obviamente. E aí, existe também a outra seção, que a gente chama de seção reta, ou seção normal. É a mesma coisa. Falou em seção reta, falou em seção normal. O que é isso? É quando você pega e faz um corte no prisma de tal forma que esse corte seja perpendicular com a aresta lateral. Quando você corta, por exemplo, esse prisma aqui, aí você tem essa parte aqui de cima e você tem essa parte todinha aqui de baixo. Aí, quando você olha a região do corte de cima, você enxerga essa região que está em destaque de azul para vocês. Isso aqui é a seção. Tá, beleza. Aí você vai comparar o lado dessa seção
e verificar qual é o ângulo que se forma entre o lado desse polígono com a aresta lateral. Tá? Vou até apagar esse círculo que eu fiz aqui. Tu vai perceber que o lado desse polígono, o lado da seção, forma um ângulo de 90 graus com a aresta lateral. Então, ó, 90 graus aqui. Ó, a aresta lateral é essa linha pontilhada. O lado da seção é esse ladinho aqui, ó. Também forma 90 graus. Aqui também 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Aqui 90 graus e assim por diante. Isso é a seção reta, também conhecida como seção normal. É quando você faz um corte num prisma, de tal forma que esse corte forma 90 graus com a aresta lateral. Essa é a ideia que vocês têm que ter de seção de corte de repartição. Seção transversal, paralela às bases, e seção reta ou seção normal, quando ela forma 90 graus com a aresta lateral. Vamos trabalhar agora de forma um pouco mais prática. Aqui começa a ficar bastante interessante. A gente vai começar a trabalhar agora, ó, a diagonal, tanto de um paralelepípedo, só que não é qualquer paralelepípedo, é o paralelepípedo reto retângulo, e depois a gente vai para a diagonal de um cubo. Vamos começar então com paralelepípedo reto retângulo. Quando se fala em paralelepípedo, é o que? É um prisma quadrangular, de tal forma que a base é um paralelogramo. Ok. Paralelepípedo reto é quando a aresta lateral forma 90 graus com o plano da base. Poderia representar aqui ou qualquer outra aresta lateral. Eu vou representar aqui porque fica mais fácil de enxergar, de visualizar, até mesmo para desenhar. E retângulo, isso aqui é a caracterização de um paralelepípedo reto. E retângulo porque a base é um retângulo, a base é retangular. Então você tem a base aqui do seu paralelepípedo, aqui forma um ângulo interno de 90 graus, aqui também e aqui também. Então a gente tem um clássico paralelepípedo reto retangular. A gente vai buscar calcular a diagonal, que eu vou chamar de diagonal D maior, D grandão. Qual é a diagonal desse nosso paralelepípedo? Aí, gente, eu quero que vocês observem para mim agora o seguinte. A diagonal do paralelepípedo é essa linha, por exemplo, que eu posso traçar daqui, desse vértice, passa pelo interior da figura e chega até um outro vértice da outra base. Por exemplo, aqui, ó. Esse vértice está na base de cima, ok? Ele vai sair daqui, esse segmento de reta passa pelo interior do paralelepípedo e chega num outro vértice da outra base. Então essa linha de azul é uma representação de diagonal da base, que eu poderia perfeitamente, aliás, diagonal do prisma, desculpa, tá? Diagonal do prisma, que eu vou representar aqui de azul, esse D grandão. Gente, paralelepípedo, ele possui 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Eu posso, por exemplo, falar que a altura dele seria uma altura C. Aqui eu poderia falar, por exemplo, que esse comprimento ou essa largura seria uma largura ou comprimento B, por exemplo. E aqui a profundidade poderia ser perfeitamente uma profundidade de medida A. Então são as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. O nosso objetivo é exatamente descobrir o que? A diagonal D do nosso prisma. Agora, o prisma ele é reto. Sendo reto, eu poderia, por exemplo, traçar essa diagonal da base aqui, tá bom? Essa diagonal da base aqui e afirmar com todas as letras para vocês que se trata de um ângulo de 90 graus. Eu quero que vocês observem para mim agora exatamente esse triângulo aqui, que eu posso chamar de triângulo P, Q e R. Esse triângulo PQR, ele não é um triângulo retângulo, então eu poderia, por exemplo, aplicar o teorema de Pitágoras. Não poderia? Vou chamar essa diagonal da base aqui, ó, de diagonal
Dzinho. Aqui o Dzinho é a diagonal da base, enquanto que essa linha em azul é a diagonal do próprio prisma. Agora eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Tanto esse triângulozinho aqui, ó, ele é retângulo, dá para trabalhar o teorema de Pitágoras, como também esse triângulo aqui de baixo, ó, que também dá para trabalhar o teorema de Pitágoras. Vou chamar, por exemplo, esse vértice aqui de vértice S. Então, olha só o que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou pegar o triângulo QSP, então tá aqui, ó, triângulo QS e P, e vou aplicar nele o teorema de Pitágoras. Gente, é de extrema importância vocês sempre, num paralelepípedo, vocês identificarem esses triângulos retângulos que aparecem. Essa largura aqui, A, não é exatamente a mesma largura aqui, ó, de Q até S, então posso falar que aqui também mede A. Da mesma forma que isso aqui mede B, a parte lá de trás também vai medir B. Da mesma forma que essa aresta lateral C é a altura do prisma, também mede aqui a mesma medida, a mesma altura C, aqui também mede C e aqui também mede C. Mas vamos focar no triângulo, tá aqui, ó, QSP. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são exatamente quem? Os catetos. Esse Dzinho aqui, ó, é a hipotenusa. Então, eu posso falar que o quadrado da hipotenusa, Dzinho ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos A e B. Ou seja, vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou chamar isso aqui, ó, de fórmula 1, equação 1, que eu vou precisar dela daqui a pouquinho. E agora eu quero que vocês observem um outro triângulo, que é aquele triângulo que eu vou destacar para vocês de azul agora. É esse triângulozinho retângulo aqui, ó. Sai lá do R, desce até o vértice Q, passa por essa diagonal da base aqui, ó, o Dzinho, chega até o P e fechou o triângulo azul novamente. O fato dele também, como já havia dito, ser triângulo retângulo, por quê? Porque ele é um paralelepípedo reto, então tem que formar um ângulo reto com o plano da base. Eu vou aplicar também o velho conhecido teorema de Pitágoras. Em qual triângulo? No triângulo RQP. Então tá aqui, ó, RQP. Também aplico o teorema de Pitágoras. E o quadrado da hipotenusa, de novo, vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Nesse triângulo grandão aqui, em destaque azul, a hipotenusa quem que é? A hipotenusa é D. Quem é o cateto? É esse Dzinho aqui e essa altura aqui. Eu falei que a altura mede C também, ó. Aqui mede C, aqui mede C, aqui mede C e aqui também mede C. Então, como é que fica o teorema de Pitágoras? Dzão ao quadrado vai ser igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Então, fica assim, ó, Dzão ao quadrado vai ser igual a Dzinho ao quadrado, tá aqui, ó, Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Vou chamar isso aqui de equação 2. E agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção para mim, por favor. Nessa equação 2, eu não tenho D ao quadrado, aliás, Dzinho ao quadrado? Tenho, mas na equação de cima, eu já sabia quanto que era o Dzinho ao quadrado. O Dzinho ao quadrado não equivale a ao quadrado mais B ao quadrado? Sim, então nessa aqui de baixo, eu posso trocar por quem? Por essa expressão aqui. Então, eu vou substituir a equação 1 na equação 2. Eu vou substituir esse a ao quadrado mais b ao quadrado aqui na equação de baixo. Então, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Ó. Substituindo
substituindo o que exatamente? A equação 1 na equação 2. Como é que vai ficar essa brincadeira então? Vai ficar assim, ó. Dzão ao quadrado, tá aqui, ó. Dzão ao quadrado vai ser igual ao Dzinho ao quadrado, que vale essa expressãozinha aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado, já substituir. Eu vou repetir essa parte final, que é mais C ao quadrado. Prontinho, gente. Já fiz a substituição. E agora eu vou isolar a letra D maiúscula. Então, D vai ser exatamente igual a quem? O 2 está como potência, ele vai para o outro lado como raiz. Se é potência quadrada, vai como raiz quadrada. Se o 2 é um expoente par, eu trabalho sempre com um par de sinais. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de quem? De toda essa expressão aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Show de bola. E agora eu vou melhorar isso. Sabe por quê? Pelo seguinte. O nosso D grandão, ele não é qualquer coisa. É uma medida, é uma distância. Esse D grandão é a distância da diagonal. É o tamanho da diagonal do prisma. É o tamanho, é a distância da diagonal do nosso paralelepípedo. Ou seja, o nosso D tem que ser positivo, porque não existe distância negativa. Sendo assim, a gente chega à conclusão que a diagonal de um prisma vai ser exatamente a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aqui a gente tem uma fórmula. Essa fórmula vocês têm que decorar a partir de agora. Como é que se calcula a diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo? Vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões. Então, D, que é a diagonal de um prisma, precisamente diagonal do paralelepípedo reto-retângulo, é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se você sabe quem são as três dimensões, comprimento, largura e altura, se você sabe quem são as três dimensões de um paralelepípedo reto-retângulo, A, B e C, você joga nessa formulazinha aqui e você tem um resultado. Então, isso tem que decorar a partir de agora. Agora, em particular, existe o velho conhecido cubo. O cubo é um paralelepípedo reto-retângulo também. Só que ele é muito particular, por quê? Porque internamente todos os ângulos são retos. O próprio prisma, né, o cubo, ele é reto porque a aresta lateral forma 90 graus com o plano da base. As bases internamente são todas com ângulo de 90 graus. As faces laterais também são todas com ângulo de 90 graus. Tudo é 90 graus. E mais, todas as dimensões, todos os lados do nosso cubo são iguais. Então, por exemplo, se aqui mede L, aqui também mede L e aqui também mede L. O comprimento mede L, a largura mede L e a altura também mede L. Como ele é um caso particular de paralelepípedo, onde as três dimensões são todas iguais, você pode aproveitar essa fórmula também para calcular a diagonal de um cubo. Onde que seria a representação da diagonal de um cubo? Por exemplo, poderia sair daqui, fazendo a mesma comparação com esse paralelepípedo aqui de cima. Sai daqui, cruza o interior do cubo e chega até nesse vértice aqui de baixo. Então aqui seria o equivalente à diagonal, tá? Só que de um paralelepípedo muito particular, que é o velho conhecido cubo. Então vamos fazer isso? Olha só que interessante, ó. No cubo, o que vai acontecer especificamente no cubo? O A, a dimensão A, a dimensão B e a dimensão C são todas de mesmo tamanho, de mesma medida. Então vou falar que regra geral mede L, para ficar mais fácil. Então, o que você faz? Você joga na fórmula da diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. Porque essa fórmula aqui serve para todos os paralelepípedos reto-retângulo. O cubo é um caso particular. Então, a fórmula é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado
mais C ao quadrado. Ok. E agora o A, o B e C vale a mesma coisa. Então é L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado. Só que dentro da raiz você tem 3 vezes o L ao quadrado. E aí você simplifica essa expressão. Você pode, por exemplo, eliminar esse 2 com a raiz. Então esse L vem para o lado de fora. Não tem como tirar a raiz quadrada do 3. Se não tem como tirar, você deixa dentro da raiz. Então você acabou de descobrir como é que se calcula a diagonal especificamente para o cubo. Basta pegar o lado e multiplicar por raiz de 3. E aí você tem a fórmula da diagonal do cubo. Diagonal é L raiz de 3. Então, gente, você tem duas fórmulas muito práticas que vocês têm que saber a partir de agora. Diagonal de um paralelepípedo reto e retângulo. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Em particular, o cubo é um paralelepípedo reto e retângulo. Só que as três dimensões A e B e C são iguais. Então, no final dessas contas, você chega à conclusão que a diagonal do cubo é L raiz de 3. E aí eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, ó. Quando vocês trabalham na geometria plana, você tem a diagonal do quadrado. Tá? A diagonal D do quadrado, a diagonal é L raiz de 2. Agora, quando você transforma esse quadrado, projeta nele a terceira dimensão, ele se transforma num cubo. E aí, num cubo, você trabalha também a diagonal, tá? A diagonal do cubo, que eu poderia representar, por exemplo, com essa linhazinha azul aqui, ó. Olha só que interessante. A diagonal do cubo é L, só que raiz de 3. Enquanto na geometria plana você só tem duas dimensões, comprimento e largura, na geometria espacial você tem 3 dimensões. Por isso que é raiz de 3. Por que que na geometria plana só trabalha com raiz quadrada de 2? Porque você só tem duas dimensões, comprimento e largura. Na geometria espacial, repito, como você tem 3 dimensões, então aqui é raiz de 3. Tomem cuidado com isso. Bem, feita essa apresentação, vamos trabalhar agora também de uma forma um pouco mais prática, a ideia da área lateral e também a área total de um paralelepípedo reto, retângulo e também do cubo. Tá? Se a gente fez agora há pouco a diagonal, agora a gente vai trabalhar áreas total e lateral. Vamos começar então. Olha só, aqui para começar você tem que a forma 90 graus a aresta lateral com o plano da base, aqui também a aresta lateral forma 90 graus com o plano da base, porque se trata de um prisma reto. Ok. Internamente, a base é 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. A mesma coisa acontece em cima. Por quê? Porque trata-se de um paralelepípedo de base retangular. Tá, tranquilo. Vou chamar, por exemplo, aqui, vou chamar de dimensões C, B e A. Então, essa profundidade que eu vou chamar de A, a largura eu vou chamar de B e a altura eu vou chamar de C. Gente, vamos começar com a área lateral. Tá? Vou escrever aqui, área lateral. A área lateral é comum a gente representar por AL. Como que seria a fórmula? Como é que a gente poderia desenvolver uma fórmula para a área lateral? A área lateral é exatamente somar as áreas laterais, ou seja, não conta com a área da base. Você exclui a base e só conta as áreas das faces laterais. Então, por exemplo, eu vou pegar essa área lateral esquerda, somar com essa área lateral direita, depois eu pego a área lateral lá de trás, que seria essa de azul aqui,
Concorda comigo? E somo com essa área lateral aqui da frente. Pronto, é o contorno da caixa. São apenas as paredes, tá? Eu não vou considerar o teto e não vou considerar o chão, que didaticamente fazem o papel das bases. Agora, quando você olha as paredes, elas são iguais 2 a 2 num paralelepípedo reto retângulo. Essa parede da esquerda é exatamente igual à parede da direita. Então basta você calcular uma e multiplicar por 2, porque é a mesma coisa, tá? Então como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? A área lateral equivale a 2 vezes a mesma área em destaque de amarelo. A de amarelo, a base é A e a altura. A altura não vale C, ó. A altura vale C. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base do retângulo vezes a altura do retângulo. Então, 2 vezes A vezes C. Ok, isso para as paredes em amarelo. Só que agora eu ainda tenho as paredes de azul. Essa aqui da frente e essa aqui de trás. Então, eu vou somar, tá, agora as duas áreas em azul. Só que são duas áreas iguais. Essa área da frente aqui era de um retângulo e lá atrás é a mesmíssima área. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base do retângulo vezes a altura do retângulo, que mede C. Então, 2 vezes B vezes C. Está aqui, ó. 2 vezes B vezes C. Eu não posso colocar esse 2 aqui como um fator em evidência? Fator comum? Sim. Então, colocando 2 em evidência, ficaria o quê? 2 vezes AC mais quanto? 2 vezes, aliás, mais BC. Pronto. Então, você tem uma formulazinha para calcular a área lateral. 2 vezes AC mais BC. Precisa de decorar isso aqui? Sinceramente, acho que não. Eu acho que é o tipo de fórmula que é mais interessante você visualizar do que decorar. Isso é a área lateral de um paralelepípedo reto retângulo. Você pega o que basicamente, ó, essa área de uma parede amarela, você soma com a área de uma parede em azul. Quando você fizer essa soma, você está calculando uma parede de cada. Só que ao todo você tem duas paredes de cada. Por isso que você pega essa soma e dobra, multiplica por 2. Aqui, ó, lado vezes lado de uma parede e aqui lado vezes lado da outra parede. E se fosse especificamente para o nosso cubo? Bem, aqui você sabe que mede L, aqui também mede L e aqui também mede L. Altura, largura e profundidade. Então, como que seria, por exemplo, a área lateral do nosso cubo? A área lateral do nosso cubo é simplesmente você fazer o quê? Trocar o A, o B e o C pela mesma medida, tá bom? Que no caso vale L. No caso vale quanto? 2 vezes, vou repetir a mesma fórmula, ó, AC mais BC. Só que, vou escrever aqui, ó, mais vírgula, o A, o B e o C valem sempre a mesma coisa. Tudo é igual a L. Então, vírgula, o que, que a gente tem? Que a área lateral vai ser 2 vezes A vezes C, ou seja, L vezes L, mais B vezes C, ou seja, L vezes L de novo. E aí vai ficar 2 vezes L vezes L, L ao quadrado, mais L vezes L, L ao quadrado de novo. Então, você tem 2 vezes dentro do parênteses, 2 L's ao quadrado. Isso aqui vai dar 4L ao quadrado. Então, está aqui, ó, a área lateral do cubo é 4 vezes L ao quadrado. Precisa de decorar? Sinceramente, acho que não. E é fácil você perceber. Sabe por quê? Quem são as paredes laterais do cubo? Essa paredezinha aqui à direita, essa paredezinha aqui à esquerda, essa parede aqui da frente,
ok? E mais aquela parede lá de trás. Gente, são 4 paredes iguais, são 4 paredes quadradas. Como que você calcula a área de um quadrado? É L ao quadrado. Então, quando você faz aqui, ó, L ao quadrado, você está considerando apenas uma face. Só que todas as faces do cubo são iguais. Como você tem 4 paredes laterais idênticas, então você tem 4 áreas de um quadrado idêntico, um ao outro. Então é 4L ao quadrado. Isso especificamente para a área lateral. E se fosse para eu calcular a área total? A área total a gente normalmente representa assim, ó, AT. Ok, quanto que seria a área total? Gente, a área total não é você pegar exatamente toda a parte lateral, a área lateral, e juntar e somar com as duas áreas das bases. Vou escrever aqui, tá? Ó. AB nada mais é do que área da base. Vamos lá. Então, a área total é pegar toda a parte lateral e juntar e somar com as duas bases que você tem. A área lateral, eu já sei quanto que vale. Vale exatamente o quê? Isso aqui. Ou então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar isso daqui, ó. Também é a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais ampliada, expandida a fórmula. Então, a área lateral é essa expressãozinha aqui, ó. Então, vamos lá. 2 vezes AC mais 2 vezes BC. E agora eu vou somar com as duas áreas da base. Gente, a base não é essa região todinha aqui de cima, que é exatamente igual à região todinha lá de baixo? Sim, são duas figuras retangulares. Como é que você calcula a área de um retângulo? Você pega um lado e multiplica pelo outro lado. Então é 2 vezes AB. Então está aqui, ó, mais 2 vezes AB. E aí você pode perfeitamente agora colocar o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, o que vai acontecer? Fica AC mais BC mais AB. Está aqui, ó. AC mais BC mais AB. Então você tem agora cravado a fórmula para a área total de um paralelepípedo reto retângulo. A área total é 2 vezes AC mais BC mais AB. Mais uma fórmula, tá? Precisa de decorar? Sinceramente, eu acho que não. Mas se você souber, se você decorar, obviamente que isso aqui facilita bastante a sua vida. Vai chegar uma hora que de tanto que você faz, você acaba decorando. Então é sim interessante decorar, mas no primeiro momento é interessante você saber o que é, como é que se chega nessa fórmula, tá? Gente, o que é exatamente isso aqui, ó? Todas as paredes do paralelepípedo aparecem dobradas. A da esquerda igual a da direita, a da frente igual a de baixo, o teto igual ao chão. Então você calcula a área uma única vez de cada face, de cada base, soma tudo e no final você multiplica por 2. Foi o que eu fiz, ó. Somei tudo e no final eu multipliquei tudo por 2. E aí, o que você pode pensar? Gente, a fórmula é, você pega as três dimensões, ó, A, B e C, e vai fazendo as combinações 2 a 2, ó. O A com o C, depois o A com o B, depois o B com o C. Então é 2 vezes A com C, depois soma B com C e depois soma A com B. Então você tem que se familiarizar com essas fórmulas. Eu sugiro de verdade que acabem decorando, porque isso vai facilitar. Num primeiro momento eu acho que não é interessante decorar. Eu acho que é interessante vocês fazerem o quê? Uma leitura de como que se chegou. É interessante, creio eu, que vocês saibam construir essas fórmulas, tá? E quando vocês conseguirem chegar sozinhos
na construção, nesse resultado final, que são as fórmulas, aí parte para decoreba, tá? Isso aqui é a área total do paralelepípedo, mas a gente também tem a área total do cubo. Gente, eu quero que vocês pensem agora de forma prática. Olha aqui, por favor. A área total do cubo é nada mais, nada menos do que 6 vezes a mesma face. São 6 vezes a área de uma face quadrada, porque no cubo as faces são todas iguais, concorda comigo? As bases são todas iguais. Falou em face, você está falando em base, porque é tudo igual. É tudo a mesma figura quadradona. Então, ao todo, ou seja, a área total equivale a 6 vezes a área de cada quadrado. Vou escrever até de forma bem simples aqui para vocês entenderem, tá? 6 vezes a área de cada quadrado, ou seja, 6 vezes, como é que se calcula a área de quadrado? L ao quadrado. Então tá aqui, ó, a área total equivale exatamente a 6 L ao quadrado. Você poderia perfeitamente fazer a aplicação da fórmula, tá bom? A fórmula geral, ó. A vezes 2 vezes AC mais 2 vezes AB mais 2 vezes BC. Só que A, B e C é exatamente a mesma coisa. Aí chega no mesmo resultado. Quer ver? Vou fazer aqui exatamente, ó. Especificamente, vou escrever aqui, ó, a área total. Vou escrever aqui no cantinho de azul para vocês enxergarem. Como é que é a área total? Não é 2 vezes pegar as dimensões 2 a 2 e multiplicar? Então seria A vezes B, depois o A com o C e depois o B com o C. Isso aqui é a regra geral. Vou nem escrever a área total do cubo, não. Vou até apagar esse cubo ali, vou escrever paralelepípedo. Área total do paralelepípedo, para ficar bem generalizado. Tá aqui, ó, área total do paralelepípedo. Paralelepípedo. Ok. Agora, gente, a gente sabe que no cubo, o A, o B e o C é tudo a mesma coisa. Vou escrever assim, ó, no cubo, vou escrever assim, ó, o A, o B e o C vale sempre a mesma coisa, que seria L. Então, a área total do cubo seria exatamente o que? Aplicando a mesma fórmula. A vezes B é L vezes L. Então, tá aqui, ó, L vezes L. Mais A vezes C, de novo, é L vezes L. E aqui no final, B vezes C, de novo, L vezes L. Então, a gente tem que a área total do cubo seria exatamente igual a quanto? 2 vezes L vezes L, L ao quadrado. L vezes L, L ao quadrado. L vezes L, L ao quadrado. Então, L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado daria 3L ao quadrado. Ou seja, a área total do nosso cubo seria exatamente 6L ao quadrado. Mesma fórmula, tá bom? Só que aqui a gente fez embaixo de forma um pouco mais prática, de uma forma um pouco mais simplificada. Então, gente, como é que se calcula a área total? Vamos para a área total que nos interessa. A área total de um paralelepípedo em sentido amplo. 2 vezes AB mais AC mais BC. Ok. Como é que se calcula a área total de um cubo? É 6 vezes a área de cada quadrado. 6 vezes L ao quadrado. Essa é a ideia que vocês têm que ter para a área. A área lateral é só um complemento, é só um plus, é só um meio do caminho para o que eu considero que é o principal nesse momento, que é a área total. Nesse momento, a área total ela é mais interessante do que a área lateral. Mas ela é importante para a gente entender todo o processo de um paralelepípedo. O que eu quero que vocês façam para mim? Eu quero que vocês comecem a pensar nessa questão aqui, ó. As dimensões de um paralelepípedo reto retângulo
são 4 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Calcule na letra A medida da sua diagonal e na letra B a sua área total. E logo em seguida eu quero que vocês tentem também essa questão número 2. Calcule as medidas da aresta e também da diagonal de um cubo, sabendo que a diagonal de uma de suas faces mede 2 raios de 2 centímetros. Calcule também a sua área total. Façam para mim, por favor, essas duas questões, que na próxima aula a gente corrige com vocês e eu passo mais 2 questões para complementar o conhecimento. Obrigado, bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Até lá!